Apesar da crise no Oriente Médio, as trocas comerciais entre o Brasil e os países árabes estão crescendo. Confira na tela. No primeiro bimestre do ano, elas totalizaram 3,3 bilhões de dólares. As exportações brasileiras subiram 2% e as importações 7%. Mas o superávit continua brasileiro. É estimado em 900 milhões de dólares. Os melhores clientes do Brasil são Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes Unidos. Na pauta dos produtos exportados, destaque para açúcar, carnes, minérios, óleos e cereais. O Brasil compra principalmente da Arábia Saudita, Argélia e Kuwait, com destaque para petróleo, sal, fertilizantes e plásticos. Uma das grandes dificuldades de quem vem do exterior para trabalhar no Brasil é a validação dos diplomas e certificados, problema que também afeta os brasileiros que se formam lá fora. Mas o processo de validação de diplomas obtidos no exterior pode ficar mais simples. Um projeto de lei em análise no Senado prevê que certificados de graduação, mestrado ou doutorado poderão ter reconhecimento automático. O pré-requisito é que os cursos sejam de reconhecida excelência acadêmica e façam parte de uma lista divulgada anualmente pelo governo. Lúcio exibe com orgulho o diploma de medicina. Foram 6 anos e meio em Cuba estudando para virar doutor. Mas quando voltou ao Brasil para exercer a profissão de médico, se deparou com o difícil e caro processo de validação do diploma. No Brasil, cada universidade pública tem autonomia para fazer o processo, que nem sempre é oferecido todos os anos. A gente começou a procurar as faculdades federais que estavam abrindo inscrição para revalidação de diploma. A partir daí, pagar as inscrições, fazer as traduções de todos os nossos documentos, entrar com essas inscrições e ser chamado ou para uma convalidação, ou para uma complementação, ou para uma prova. Na minha época existia, por exemplo, a faculdade no Mato Grosso, que cobrava uma taxa de inscrição, uma faixa de R$500, R$700 só para analisar os documentos, e a outra faixa de R$1.000 só para fazer a prova. A faculdade de Manaus era de R$5.000 a R$7.000 para fazer a prova, né? E o Ceará, R$1.500 para analisar o processo inteiro. Nós não temos regras claras que garantam esse direito ao cidadão brasileiro que fez um curso no exterior. O médico teve que cursar 5 matérias e fazer uma prova para ter a validação. Ao todo, foram 3 anos de espera para começar a trabalhar. Chegar no Brasil, ver essa dificuldade toda, sabendo a necessidade de médico que tem, foi meio frustrante, muito frustrante. A questão é que a demanda é grande, não é? E as nossas universidades, elas têm já uma fila grande de espera. E então nós estamos discutindo isso, o que fazer para que esse processo possa ser mais rápido, garantindo o que é fundamental, é a qualidade do profissional que vai se inserir no mercado brasileiro. Validar o diploma obtido no exterior pode ficar mais fácil. Um projeto de lei do Senado prevê o reconhecimento automático de diplomas de graduação, mestrado ou doutorado expedidos por instituições estrangeiras. Mas os cursos têm que ser de reconhecida excelência acadêmica. Caberá ao governo divulgar essa lista. Esse projeto, ele autoriza o Ministério da Educação a fazer uma avaliação das universidades e dos cursos das universidades. Os que tiverem qualidade terão, desde que tenham brasileiros matriculados, a aprovação automática do diploma no Brasil. Mas é evidente que nós temos que tomar muito cuidado, porque tanto aqui dentro como lá fora, existem universidades comerciais e sem qualidade alguma. Para o relator, os critérios de avaliação dos cursos e das instituições estrangeiras devem ser os mesmos usados para universidades brasileiras. O quadro de professores, o currículo, os equipamentos, é absolutamente necessário fazer a revalidação, mas não automática. Nós queremos que o Senado reconheça a situação de mais de 22 mil brasileiros que hoje têm processo de revalidação no Brasil inteiro, precisando. Então, são profissionais que investiram, contribuíram com o nosso país e não têm o seu direito reconhecido. Antigamente se dizia que quem estudava fora não voltava, mas agora esse processo se inverteu. É o Brasil que está oferecendo oportunidades. E nós estamos com uma verdadeira enxurrada de engenheiros portugueses e de profissionais de nível universitário de outros países. Os brasileiros voltam e os estrangeiros vêm para cá. Capoeira na Palestina.
Crianças e jovens estão gingando ao som do batuque, do atabaque e da marcação do berimbau na Palestina. O projeto é da ONG Bidna Capoeira, que significa Queremos Capoeira em árabe. A iniciativa já atendeu mais de 800 pessoas dos campos de refugiados localizados em Jerusalém Oriental e Ramallah, na Cisjordânia. A América Latina apresenta nos últimos anos melhores índices de crescimento econômico. Mas uma chaga do passado ainda persiste, a violência, fruto das desigualdades sociais. A América do Sul é apontada como a região onde mais se mata com armas de fogo. A violência no continente é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Anualmente, quase 500 mil pessoas são assassinadas no mundo. Uma em cada 3 vítimas morre no continente americano. Os números são de um estudo das Nações Unidas. Este relatório fala sobre homicídios e não fala sobre, por exemplo, vítimas de guerras civis ou de vítimas de terrorismo. Retrato sobre sociedades que são mais violentas que outras e também dá um retrato sobre que tipo de morte as pessoas sofrem. Na América do Sul, o maior número de homicídios é na Venezuela, 49 a cada 100 mil habitantes. Em seguida vem a Colômbia, com um índice de 33,4 mortes, e o Brasil, com 22,7. Eu diria que temos 2 fatores. Um é a impunidade. Nós temos um sistema de justiça criminal que é basicamente falido, não funciona, não prende quem deveria prender, né? E, por outro lado, é a grande difusão de arma de fogo. Na Venezuela, a taxa de homicídios mais que dobrou nos últimos 15 anos. Passou de 20 para 49 mortes a cada 100 mil habitantes. Este cientista político diz que fatos históricos explicam o aumento da violência no país. Em Venezuela, desde a década del 40 hasta a década del 80, o Estado cresceu muito. Obviamente gracias al financiamiento del petróleo. Lo que pasa es que en la crisis del 80, en Venezuela fue uno de los más graves sufridos, y a partir de ese momento la situación económica venezolana nunca mejoró. A diferencia de Brasil, Argentina, México, Chile, pero han tenido 2 fuertes periodos de expansión en los 90 primero y ahora en los últimos años después. En Venezuela no hubo ese. 2 elementos que são os principais. Um é, sem dúvida alguma, este fenômeno do crime organizado e o narcotráfico. Mas o outro também é a questão de desigualdade. E isso hace que, efectivamente, neste momento, Caracas, a capital venezolana, seja a cidade mais insegura da América Latina. Na Colômbia acontece o inverso. Apesar dos conflitos armados, em 15 anos o índice de mortes caiu, passou de 70 para 33. A violência em Colômbia é endêmica. A partir da década de 60 e 70, sobretudo em Medellín e em Cali, se desarrollan 2 grandes grupos de narcotraficantes. Y si bien estos 2 carteles fueron destruidos en la década del 90, Pablo Escobar en Medellín y los hermanos Rodríguez Orihuela en Cali, los narcotraficantes se descentralizaron, por así decirlo. Não diria que é um exemplo, porque a situação colombiana era uma situação bastante específica, bastante especial, mas sem dúvida alguma o governo colombiano tem conseguido resultados muito positivos ao longo da última década. Já no Brasil, o índice de homicídio se manteve estável nos últimos anos. Aqui a violência ainda assusta e gera prejuízos. Por exemplo, no IPEA nós fizemos alguns estudos e chegamos à conclusão que a violência no Brasil hoje responde por 6,08% do PIB, o que é um volume de recursos absurdamente grande.
Com 3% da população mundial, nós somos responsáveis por 12% dos homicídios no mundo. A relação criminalidade e desenvolvimento também nos ajuda a entender os altos índices de homicídios registrados. A pesquisa mostra que crimes violentos têm 4 vezes mais chances de ocorrer em países com grandes diferenças nos níveis de renda. Na última década, podemos registrar em vários países na América do Sul uma diminuição da taxa de homicídios exatamente por causa do desenvolvimento econômico e social favorável nesses países. El principal problema de América del Sur y de América Latina en general es la desigualdad. A pesar de que en muchos casos, en algunos casos, por ejemplo Brasil, por ejemplo Chile, por ejemplo Uruguay, el tema de la pobreza está siendo atacado con eficacia. Enquanto no mundo as armas de fogo respondem por 42% das mortes, na América do Sul esse índice pula para 70%. As altas taxas de homicídios no continente estão fortemente associadas ao crime organizado. 25% dos homicídios são causados por causa do narcotráfico ou por causa do crime organizado em geral. Então há muitas mortes por domínio de mercado, guerra de gangues, pagamento de dívidas e de alguma forma para disciplinar as pessoas que estão naquele mercado, né? Quando você transaciona mercadorias que são ilegais, não tem como apelar para o sistema de justiça, não tem como apelar para a ordem instituída para resolver conflitos. Então, a violência acaba se apresentando nesse contexto como uma forma praticamente única ou imediata de resolução de conflitos. Para os especialistas, falta cooperação entre os países da América do Sul no combate ao crime organizado. El control del Estado paraguayo sobre su territorio y su población es mínimo. Las fronteras son de circulación libre. Y eso efectivamente podría mejorarse también en un plazo largo a través de una mayor cooperación política entre los países del Mercosul. É importante que os países que compõem o Mercosul passem a ter uma política de paz, de solidariedade, enfim, que as pessoas passem a ter muito mais respeito um pelo outro e que esta solidariedade contribua para que todos possam viver, envelhecer sem violência, eu diria viver com dignidade. El tema de la violencia no se resuelve solo con mejor policía, que hace falta, mejor sistema judicial, que hace falta, sino se resuelve a largo plazo atacando el tema de la desigualdad. Há descrédito muito grande no poder ou nas competência do Estado, no contexto da nossa discussão, por exemplo, para fazer justiça. Nós precisamos buscar uma segurança pública como política pública, criar oportunidades para que o cidadão não cometa crimes, mas aquele que comete crime merece uma reprimenda, respeitar os direitos fundamentais, mas o Estado tem que exercer o seu dever fundamental de proteger o homem de bem, a mulher de bem que vive dentro da sociedade. A seguir, você acompanha uma entrevista com a presidente da Associação das Avós da Praça de Maio, Estela de Carlotto, em instantes.